Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e neste dia, o teu santo dia, Senhor, que possa ser uma grande bênção para cada um de nós, e que os teus anjos possam estar aqui nesta sala, possam preencher os lugares vazios. E ajuda-nos, Senhor, para que neste dia, Senhor, a minha luz possa ser o reflexo da tua luz, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, para que possa cada um de nós ser faróis para iluminar aqueles que estão em perigo. Tudo aquilo que te peço e agradeço em Jesus. Amém. Aos nossos irmãos e às nossas visitas, que nos honram com a sua presença, desejamos um bom sábado. Também a quem nos acompanha através da internet, que também tenham um bom sábado. Vamos iniciar a meditação desta manhã com o hino 227, 227. Quero neste momento convidar a todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Querido bom e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de sábado e por mais uma oportunidade de estarmos na tua santa casa de oração. Ó Senhor, nesta hora queremos te pedir que tu nos ajudes a compreender a mensagem que tu especialmente escolheste para esta manhã. Ó Senhor, de uma forma especial, que tu possas ser com a pregadora desta manhã. Que tu possas usá-la, Senhor, para transmitir aquilo que tu queres que nós aprendamos, aquilo que tu queres que nós relembramos nas nossas vidas. Se, Senhor, com cada família que aqui representamos,
Sê também, Senhor, com todos aqueles que à volta do mundo e do nosso país, Senhor, estão reunidos para te prestar culto de adoração. É tudo o que pedimos, Senhor, não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Temos agora a oportunidade de podermos adorar o nosso Deus através da recolha dos dízimos e das ofertas. Convidamos para isso primeiro as nossas crianças, para que seja um momento de recolha delas e que o Senhor possa ser este momento verdadeiramente de adoração e de entrega também ao nosso Deus. Oremos. Querido e bom Pai, estamos gratos pelo Teu grandioso amor, porque nos dás o suficiente para o nosso sustento. E aqui se encontram as nossas humildes ofertas e dízimos, Senhor, que queremos entregar do nosso coração, mas queremos que as venhas abençoar, que elas possam ser dirigidas para a pregação do Evangelho, para levar mais pessoas a conhecer esta maravilhosa mensagem que um dia conhecemos. Que Tu possas abençoar grandemente a Igreja do Funchal. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.
Fecha as vossas caras. Venta ali para o Afonso. Bom dia. Um bom sábado para cada um de vós. Hoje eu tenho uma história especial para vocês. Também tem a ver com a pregação que eu vou fazer. A história tem como título falarmos aos nossos amigos de Jesus. Mas eu vou fazer uma pergunta primeiro a vocês. Qual é o momento que vocês mais gostam do dia? Tem a ver com esta história. Diz-me, Aline. À tarde? A que horas? Mais alto que eu. Ao pôr do sol, mais ou menos. Porquê? Mais alguém? Ela gosta de ver o pôr do sol. Sim, senhor. É bonito ver o pôr do sol. Mas não há ninguém que tenha nada, uma hora especial no dia que mais gostem. Diz, Afonso. Brincar. Mas isso brincas todo o dia, se eu preciso. Há uma hora... Da parte da noite. Gostas de dormir? É bom dormir, sim senhor. Diz, Rodrigo. À tarde que vais para casa. Ótimo. E porquê que gostas de ir para casa? Para brincar só? Eu acho que há mais coisas que vocês gostam e que vocês estão esquecidos e não se lembram. Mas quando eu contar a história, vocês vão todos dizer assim: eu também gosto. Não é? Vamos ver se não é. A história, este menino desta história chama-se Tom. E a hora do dia que ele mais gosta é a hora do pôr do sol. Aliás, não é do pôr do sol, a hora antes de ir para a cama. Não é do pôr do sol, antes de ir para a cama. O sol já se pôs, quando eu ia para a cama já tinha se posto há algum tempo. A hora de ele ir para a cama. Será que algum de vocês pode adivinhar porque é que ele gostava dessa hora antes de ir para a cama? O que é que vocês fazem antes de vocês dormirem? Oram. Mais alguém? Tem mais alguma coisa que fazem nessa hora? Comer antes de ir para a cama. Diz João. Antes de ir para a cama. Vocês não ouvem uma história. A maior parte de vocês não ouvem uma história. Mas tu estudas a tua lição e não gostas de estudar. É como se estivesses a ler uma história. Leias livros. Então, tu também, ainda bem. Ótimo. Diz, Tomás, gostas de mais de quê? De ver bonecos. Mas quando a gente vai para a cama não se está vendo bonecos. É que o Tom gostava muito da hora antes de ir para a cama. Porque era a hora que a mamã lhe contava uma bela história da Bíblia. E ele gostava tanto de ouvir aquelas histórias que ele desejava todos os dias chegar àquela hora. E a mãe, depois de contar a história, ele tinha um livro que ele gostava muito, que era As Belas Histórias da Bíblia. Eu gostava muito daquelas histórias daquele livro. Eu penso que algum de vocês também tem este livro. E então, a mãe, todas as vezes, todos os dias, quando acabava de contar a história, fazia uma oração com o Tom. E alguma frisava sempre na oração que deveríamos falar aos outros de Jesus, aos nossos amigos. E o Tom ouvia aquilo, e naquele dia que a mãe estava a contar e que fez a oração, ele ficou meio parado a pensar. Porque é que a mãe, todas as vezes que fazia a oração, que lhe lembrava que tinha a falar aos amigos de Jesus? E ele disse: eu não estou a fazer isso. Eu estava a pensar, porque ele tinha um amigo chamado R. E ele ainda não tinha falado ao amigo de Jesus. E então estava a pensar, perguntou à mãe porquê que a mãe sempre fazia oração, dizia aquilo. A mãe disse: porque temos que falar aos outros de Jesus. E ele disse: bem, mamãe, eu tenho o meu amigo R, ainda não lhe falei de Jesus, mas eu tenho um certo receio que no dia que eu falar dele, de Jesus, ele se afaste de mim e arranje outros amigos e ainda não brinque comigo. Por isso, eu tenho uma certa dificuldade a falar a ele de Jesus. E a mãe disse-lhe assim: Tom,
Se tu soubesses que na cidade havia uma loja e que nessa loja tinha chegado carros lindíssimos, bonitos, que tu gostavas muito, será que tu não ias a correr contar ao Tom sobre isso? Ele disse, oh mamãe, nem se fala nisso, era a primeira coisa. Então, será que Jesus não é mais importante? Será que Jesus, tu não deves falar ao teu amigo, da mesma maneira que lhe contarias sobre uma loja, contar que Jesus é teu amigo e que ele devia de conhecer Jesus? Ele pensou, disse, sim, mamãe. Ele foi para que ficou na cama e começou a pensar como é que ele ia falar ao R de Jesus, mas sem o R saber que era ele. Queria arranjar uma maneira de falar dele, falar de Jesus. Então pensou, bem, eu vou escrever uma pequena nota a lhe dizer um recadinho e vou deixar debaixo da porta dele muito cedo para que ele não veja, ninguém veja que sou eu. Vou deixar dizer, vou escrever assim, Jesus te ama e quer ser teu amigo. Ele fez isso na manhã seguinte, levantou-se cedo e foi rapidamente à casa do R e pôs lá debaixo da porta e depois saiu para que ninguém o visse. Foi para a escola, estava desejoso de chegar à escola para saber novidades. Falou com o R não lhe disse nada, às tantas ele disse, oh R, tu não recebeste correspondência nenhuma? Ele disse, bem, eu recebi, mas pensei que tu também tivesses recebido, não recebeste? E ele ficou assim meio encavacado, porque foi ele que escreveu, como é que ele ia dar a resposta? Ele não queria que ele soubesse, como é que ele ia resolver o assunto? E ele disse, bem, eu também recebi. Ficou por ali. Mas não adiantou mais nada da conversa. Mas continuou, o amigo pensou, mas o amigo disse-lhe, pensei que tu tivesses recebido, que fosse algum amigo que se chamava Jesus e que tinha alguma coisa para comunicar. O amigo não sabia quem era Jesus. Ele disse, agora como é que eu vou fazer? Não deu resultado o meu recado. Tenho que arranjar outro estratagema para que ele possa ter conhecimento de Jesus. Estava na cama e olhou para a prateleira e viu o seu livro, as mais belas histórias da Bíblia. E ele disse, já tenho uma ideia. Vou-me levantar outra vez cedo e vou colocar nos degraus da porta de entrada o meu livro, mais belas histórias da Bíblia. Certeza que o R vai pegar no livro e vai querer ler as histórias e aí ele vai saber quem é Jesus. Mas, quando ele voltou da escola, começou a ver assim uns trovões ao longe e começou assim umas bagas de chuva, assim umas gotas de chuva muito grossas e depois aumentou e ele disse, o meu livro que está no... E se ele não viu o livro, foi depressa, quando chegou lá estava o livro todo encharcado. Ele pegou no livro e voltou para casa. Ele disse, não deu resultado, tem que arranjar outra maneira. Então, começou a pensar, bem, já encontrei uma maneira. Ele pensou fazer uns cartazes e escrever lá, assim, hoje à tarde, por volta das 3 horas, eu quero que todos os meus amigos, o R, mas ele fez cartazes e pôs lá na escola, que todos os amigos e que convide outros amigos que possam estar lá na colina, porque vai vir alguém muito especial, uma pessoa muito importante, falar acerca de Jesus. Bem, e ele era uma pessoa importante, ele não queria ser ele não queria que as pessoas soubessem que era ele. Foi para casa, antes dessa hora, disfarçou-se, vestiu o fato de jardineiro do pai, as galochas da mãe, pôs um cascol no pescoço que tapou-lhe a boca e pôs uns óculos grandes de sol e pôs um chapéu na cabeça e foi lá para a colina. Quando chegou à colina, ficou muito admirado que a colina estava cheia de amigos e dos amigos dos amigos. E ele ficou assim muito chocado e começou a falar. Mas depois pensou, eu não estou fazendo a coisa certa, eu estou disfarçado. E eles vieram ver-se falar de Jesus. Começou a tirar o cascol, tirou os óculos, tirou o chapéu. E os amigos disseram, é o Tom. E ele disse, pois sou eu quero falar a vocês de Jesus. E ali falou-lhes de Jesus, daquele seu grande amigo.
Depois o R foi ter com ele e disse: olha, gostei muito, e gostava agora de saber mais sobre Jesus. Ele disse: então queres saber mais de Jesus? Vai à minha casa à hora do lanche, que eu te falarei e te contarei mais acerca de um amigo Jesus. E assim foi. E assim o Tom ficou feliz, falou de Jesus aos seus amigos. Que vocês também possam fazer a mesma coisa que o Tom fez, falar aos vossos amigos de Jesus. Possam aprender com esta história, está bem? Um resto de um bom sábado para cada um de vocês. Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu para que ouças minha voz? Não sou ninguém, sou apenas pó, mas todo dia estás a me esperar. Tantas vezes eu fiz chorar, busquei por algo, esperando encontrar. Mas ao voltar, pude perceber, junto de Cristo é o meu lugar. Não há
introdução à meditação desta manhã encontra-se em Mateus 5, 14 e 15. Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos quantos estão na casa. Um bom sábado a todos os irmãos. Eu queria pedir hoje aos irmãos que eu nunca mais, em 10 minutos, possa apresentar-vos a vocês a mensagem que está preparada para hoje. Que retirassem os vossos relógios dos vossos pulsos. Que não olhassem para as horas. Hoje é sábado, é um dia especial, um dia que não temos pressa. Se a fome apertar, não liguem. A palavra de Deus também mata a fome. Vamos pensar que hoje é um dia diferente e não olhemos para os nossos relógios. Como os versículos que foram lidos para Clarice, vós sois a luz do mundo. É o título deste sermão. Vós sois a luz do mundo. As palavras de Jesus nestes versículos levam-nos a erguermos as nossas cabeças e percebendo que quão glorioso é ser cristão. Paulo, na Epístola aos Efésios 5:8, diz-nos, eu vou ler aqui na minha Bíblia porque a versão que eu tenho aqui, nem toda a gente tem essa versão. E depois podem achar que não é. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós não só recebemos a luz, como também somos luz. E tornamos-nos emissores dessa luz. Qual será o efeito da luz sobre nós? A maior parte de nós não faz ideia o que é a escuridão total. Porque nas nossas cidades, nas nossas ruas, nos nossos lares, nós temos luz. É só ir ao botãozinho e a luz chega. Estou como aquele anúncio sobre o tempo em que não havia luz elétrica na minha casa. Era a luz de um candeeiro a petróleo ou das velas. Portanto, essa luz era limitada, só iluminava o local onde estava. E nós, também, sem luz, não podemos nos guiar. Com a falta de luz, numa escuridão total, é difícil nós chegarmos ao nosso destino. As luzes, quando caminhamos numa rua escura ou num local onde não haja eletricidade, geralmente nós vamos a um foco de luz e naqueles locais onde não há focos, eles sejam tochas, para poder ver o caminho, para poder seguir o caminho. Portanto, porque é difícil funcionar sem luz. A luz é necessária para evitarmos o perigo. Podemos, se houver a luz total, pode haver um precipício e nós cairmos desse precipício abaixo. E outras coisas que nos podem levar a quedas.
A escuridão também é um símbolo do pecado. É na escuridão da noite que se cometem os maiores horrores. Ela encobre as coisas más que as pessoas imaginam ou que põem em prática. É na escuridão da noite. A Bíblia diz que, em Efésios 5, 11 e 12, ela diz-nos isso. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Somos chamados a nos afastar da escuridão. Almejamos coisas boas e positivas. Também lemos em Filipenses 4:8. E vou ler a versão que tenho aqui. Por último, meus irmãos, encham a vossa mente com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno, correto, puro, agradável e decente. É isso que nós devíamos, é essa luz que nós devíamos ter, e não a luz da escuridão. Devemos sair da escuridão para o oposto que é a luz. Mas também há mais opostos que podemos considerar agora neste momento, que é o bom e o mau. O sol e a sombra, a luz e a escuridão. Precisamos de luz para dissipar a escuridão, para nos ajudar a ver o perigo oculto, tanto na parte espiritual como na parte física. Precisamos dessa luz. Vamos considerar mais um par de opostos, a terra e o mar. A terra, onde a terra termina, começa o mar. Mas eles estão intimamente ligados, não estão separados. Não se vê a terra distante do mar, onde acaba um, começa o outro. O Cabo da Boa Esperança, ou Cabo de Horn, é uma zona costeira onde antigamente pensavam que o mundo acabava ali. Portanto, é uma zona de grandes tempestades, e onde muitos barcos, navios, se afundaram, derivado dessas grandes tempestades. Muitas mortes também, ali houve, muitas pessoas perderam a vida. Por isso, foram construídos nessas áreas mais perigosas, nas encostas, junto ao mar, nos rochedos altos, faróis. Para que servem os faróis? Para alumiar, para alertar do perigo. Nós não sabemos muito acerca dos faróis, quando eles foram começados, como é que foi. Mas, muitos séculos antes de Cristo, a zona do Mediterrâneo já fervilhava de comércio naval. E de certeza absoluta, com uma certeza, tinha que haver algo para os iluminar, para lhe mostrar o caminho seguro para o porto. Estas primeiras luzes, certeza que foram através das tochas e através de pequenas fogueiras que mostravam o caminho para os navegadores e para os pescadores, para que eles pudessem voltar novamente ao porto. Hoje em dia existem muitos faróis ainda. Foram construídos nas rotas marítimas importantes, em zonas costeiras. A luz, como eu já disse, ajudava os navios para que eles não pudessem cair em baixios perigosos, bater em rochas ou bancos de areia. Vamos pensar nos homens do passado que não tinham os faróis, ou quando começou esses faróis. Quando havia uma tempestade, que esses barcos estavam no meio da tempestade e que viam a luz, uma luzinha, qual não seria a sua alegria ao ver aquela luzinha a brilhar? Porque sabiam que o porto, a sua salvação, estava próxima, que eles tinham perto terra
onde pudessem se refugiar da tempestade. Aqui a Madeira também é um lugar onde também existem rochas altas e lugares perigosos e que também tem alguns desses faróis. Um deles é na minha freguesia, é o farol de São Jorge. Eu lembro-me de quando era miúda de ir lá visitar o farol. Era preciso um faroleiro, porque aquela luz não se acendia automaticamente. Hoje em dia, os faróis já são automáticos. A luz acende, chega-se àquela hora da noite, ela acende-se para alertar o perigo daqueles que andam no mar. Há uma canção sobre um velho farol que é mais ou menos assim. Sobre um monte, junto à praia, existe o farol. Nas tormentas desta vida, para mim, esse farol é como um sol. A sua luz, com segurança, mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é o meu Cristo, foi Ele quem me livrou. Quem livrou o meu barco dos rochedos e a salvo me guiou. Se não fosse essa luz brilhando, para que eu pudesse ver, onde é que eu estaria agora? Onde é que estaria este pobre ser? Muitos zombam, alguns perguntam, para que é aquele farol ali? Mas sem ele, o que é que eu faria, sem saber o caminho até aqui? Então eu lembro-me daquela noite, quando quase a naufragar, mesmo a tempo vi o seu brilho e ali pude-me salvar. Obrigada. Todos precisamos de faróis espirituais para nos ajudar a evitar o perigo. Devemos ser capazes de determinar a nossa posição, selecionar uma rota segura. Hoje muitas pessoas consideram a fé em Deus uma coisa do passado. Algo que nós, nesta era moderna, achamos que não é necessário. Já não precisamos. Dependem de outros sistemas de navegação para se orientarem, para orientar as suas vidas. Eles pedem a ajuda de diversas outras religiões ou filosofias, como o humanismo, o esoterismo e o ateísmo. Contudo, os velhos faróis ainda permanecem firmes nas rochas onde eles foram construídos há séculos atrás. Também a palavra de Deus permanece como um farol na rocha. E Jesus disse, em Mateus 24:35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Este farol que é Cristo mostra-nos o caminho para o Pai. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus começou novamente a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, nem terá a luz da vida. Isto conta-se em João 8:12. Jesus é a luz que nos mostra o caminho para Deus. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos esta luz para guiar-nos para o Pai. Ellen White disse, nós os que estamos a viver nesta época temos maior luz e privilégios que aqueles que foram concedidos a Abraão, a José, a Moisés, a Daniel e a Esdras, Neemias e a outros nobres anciãos, e estamos por isso debaixo de uma maior obrigação de deixar a nossa luz brilhar para o mundo.
Isto encontra-se em Obreiros Evangélicos, na edição de 1892, na página 434. Nós não só devemos nós seguir esta luz, mas também devemos demonstrar que aos outros como encontrar o caminho. Por isso Jesus disse, em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina tudo o que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podemos ser uma luz para os outros quando cantamos a velha canção. Pequenos raios somos da verdadeira luz. Em todos os lugares brilhemos por Jesus. Talvez a gente sinta que não somos grandes luzes, mas isso não é requerido de cada um de nós sermos grandes luzes. Mesmo que a vossa luz seja muito pequena, mas se a deixarmos brilhar, estamos a cumprir a missão que Cristo nos confiou, que a nossa luz possa brilhar. Será que nós estamos deixando a nossa luz brilhar? Será que a minha presença extingue a luz dos outros? De onde vem a nossa luz? A luz brilha na escuridão. É esse que devemos viver a luz e sermos luz. Jesus deu-nos uma missão, devemos cumprir essa missão. Devemos brilhar. Vivamos na luz cada dia, tão perto do Senhor, que a sua luz e o seu amor brilhem através de nós. Um grupo de turistas foi visitar uma velha catedral e eles estavam a admirar as janelas, os vitrais das janelas, em cujos vitrais, cuja janela atravessava a luz para iluminar a catedral. Uma criança olhou para o guia e perguntou: quem são aqueles que estão representados no vitral? E ele disse: são os santos, são as pessoas sagradas. À noite, aquela criança disse para a mãe: mãe, já sei quem são os santos. São pessoas que deixam a sua luz brilhar através deles. As palavras desta criança são um maravilhoso lembrete de que todos nós devemos deixar a nossa luz brilhar através de cada um de nós. Também tem uma outra ilustração que é assim: eu e a luz. Como é que vou dar essa pequena ilustração? Um rei que tinha 3 filhos e decidiu dar uma tarefa a cada um deles para saber qual deles herdaria o seu reino. Então, no hall do castelo, eles tinham que preencher aquele hall com algo que eles tinham que decidir, preencher o hall. Quando tivessem preenchido o hall, tinham que vir mostrar a tarefa ao pai, chamar o pai para ver a tarefa. O filho mais velho, numa azáfama, carregou carga e mais carga de madeira até preencher todo o hall. Chegou ao fim da tarefa, estava cansado, transpirado, mas conseguiu. Chamou o pai e disse: pai, já está a tarefa pronta. O pai viu e ficou lá com aquilo que ele tinha decidido. O segundo filho resolveu cumprir também a sua tarefa. Foi buscar palha, foi uma tarefa fácil, palha leve, cobriu todo o hall, ainda foi buscar um garfo para afofar mais a palha e disse: isto serve. Chamou o pai, para o pai vir o seu trabalho. O pai viu.
Agora o terceiro filho não estava com pressa nenhuma para cumprir a tarefa. Os irmãos foram pecá-lo. Então, despacha-te, vai cumprir a tua tarefa. Mas ele não tinha pressa. Deixou cair a noite. Depois de estar bem escuro, foi buscar uma vela. Colocou a meio do holo do castelo. Tudo se encheu de luz. O pai viu e ficou grandemente admirado com a sabedoria do seu filho e disse: és tu que vais herdar o reino. Será que cada um de nós deseja também herdar o reino? Então, o que é que devemos fazer? Brilhar. Brilhemos. Podemos ter uma luz acolhedora e brilhante na escuridão deste mundo. Não precisamos de ser excelentes, bonitos, perfeitos. Não precisamos possuir muitos talentos, nem ter estudado num seminário de teologia. É o suficiente só sermos pequena luz, desde que essa luz brilhe. Só isso. Vamos considerar as palavras do Senhor dizendo que somos luzes e aprendamos com a lua. A lua dá o brilho, mas ela não consegue dar brilho de si mesma. Ela brilha através da luz do sol. Se a lua brilhasse por si mesma, que isso é uma coisa impossível, era uma coisa boa, mas ela não consegue. Mas a luz do luar é uma luz muito bonita. O mesmo se aplica a nós. Se nós tentarmos brilhar por nós mesmos, vamos ter canseiras. Eu posso saber as 28 doutrinas de cor. Eu posso me sacrificar pelos outros. Eu posso ter o conhecimento perfeito da Bíblia. Mas será certamente um desgaste. Todas estas coisas são boas e devemos fazê-las. Mas temos de ter em consideração que não podemos iluminar todas as divisões da casa. Uma vela só ilumina aquele quarto onde ela está, não ilumina mais além. Mas a luz de Deus é uma luz ilimitada que ilumina tudo. E se nós nos mantivermos em relação com Deus, permitindo que Ele nos preencha, então refletiremos a sua luz e iremos brilhar. Mantenhamos-nos perto de Cristo e refletamos a sua santidade. Também podemos ser luzes fiéis e mantermos o companheirismo com os outros crentes, fortalecendo-nos uns aos outros, partilhando a maravilha da luz do Evangelho, encorajando-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios no capítulo 2, no versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Esta versão não é uma versão especial. Pode não estar bem igual, mas tem o mesmo significado da vossa. Nós somos concidadãos e membros da família de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9. Ele escreveu: Paulo, 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados à luz, fazemos parte da nação santa,
Por isso somos santos, devotos a Deus, chamados à sua luz. Que maravilha! Deixarmos a luz de Deus brilhar através de nós, como aqueles santos que brilhavam através dos vitrais da catedral. Não podemos brilhar por nós mesmos, mas devemos virar-nos para a luz de Deus e deixar que Ele nos preencha com o seu amor e então nós iremos brilhar. Amamos a Jesus, amamos viver com Ele, fazemos dele a primeira prioridade da nossa vida. Somos seus discípulos, aceitamos a sua salvação, a salvação oferecida por Jesus, então nós somos santos. No sentido santo, no sentido de sermos postos à parte, escolhidos para a salvação. É um propósito especial que Deus tem para cada um de nós. Somos escolhidos de Deus para refletir o seu amor e para brilhar. Os primeiros cristãos tratavam-se uns aos outros por santos, porque eram discípulos de Cristo. E eles tinham devotado as suas vidas a Deus e permitiram que Deus brilhasse através deles. E eles fizeram com que essa luz fosse para os outros, que os outros vissem e quisessem também brilhar. As pessoas olhavam para os discípulos, para aqueles primeiros cristãos e diziam: olham como se amam uns aos outros, porque a luz de Cristo brilhava através deles. Os seguidores de Cristo eram conhecidos pelo seu amor. O amor de Deus brilhou através deles como a luz do sol através daqueles santos vitrais. Um destes santos é Lúcia de Siracusa, nascida por volta do ano 283 em Siracusa, na Cilícia. Ela tornou-se cristã ainda muito nova, muito pequenina, em tenra idade. Ela decidiu dedicar a sua vida a Jesus. É-nos dito que ela dedicou a sua vida a cuidar das pessoas necessitadas, dos pobres. O seu nome é Lúcia, que significa, em latim, luz. Ela era filha de um abastado romano que morreu e deixou-a órfã, ela ainda era muito nova. A mãe, que se chamava Eutíquia, quis casá-la e organizou o seu casamento. Mas a Lúcia tinha feito um voto que ia continuar virgem por amor a Cristo. Então, reclinou esse noivado. O seu noivo não gostou de ser recusado e foi fazer queixa que ela era cristã. Isto foi na altura de Diocleciano, o imperador romano, grande perseguidor dos cristãos. Lúcia foi condenada à morte, foi decapitada no dia 13 de dezembro do ano 304. Na Suécia, as pessoas comemoram este dia 13 de dezembro, no dia 13 de dezembro, comemoram em honra de Lúcia de Siracusa. Então, uma jovem, à noite, já quando a noite cerrada, sai toda vestida de branco, com um cinto vermelho à cintura. Branco significa que ela tem o amor de Cristo, que significa Cristo. E aquele vermelho significa o sangue derramado pelos cristãos. Aquela rapariga sai à noite, desta maneira, mas com uma coroa de velas na cabeça. E junto com ela saem outras jovens também vestidas de branco, cada uma com uma vela. Os suecos gostam muito desta festa, deste feriado. Mas eles não vão ao significado real deste dia, desta comemoração. Eles não veem mais além. Não veem o significado do amor de Lúcia, dela ter morrido pelo amor a Cristo.
por ser cristão. Eles só gostam porque é feriado e gostam daquela festa como uma festa normal. Também a luz que Lúcia levava, que iluminava as ruas, mas aquelas jovens significavam a forma semelhante de Cristo que brilha na escuridão deste mundo, mas muitas pessoas ainda também não o aceitaram, não reconhecem Ele como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. João 1, 4 a 5. Mesmo naqueles dias o povo não compreendeu quando Cristo falou isto. Falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Jesus trouxe luz a este mundo e esta ainda brilha hoje. Ele deseja que nós andemos na sua luz e que lhe levemos as nossas tristezas, os fardos, para que vivamos a sua glória. Hoje, mais do que nunca, precisamos do amor de Deus, mas infelizmente somos frequentemente distraídos pela luz deste mundo. A luz que não é verdadeira, a luz que não ilumina o caminho da salvação. Tantas coisas nas nossas vidas inquietas nos dificultam que tenhamos um verdadeiro relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes nos separamos do tempo separamos um tempo para deixar que a sua luz brilhe em nós. Como resultado, esta luz não pode brilhar através de nós se nós não separarmos esse tempo. Jesus disse ambas as coisas: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Ele também disse que ele era a luz do mundo, mas também que nós somos a luz do mundo. Isto está em Mateus 5,14. Por isso ele deu-nos uma missão. Como Lúcia expressou a luz de Cristo em ações, ajudando os pobres, ele também deu-nos a missão de brilharmos a luz de Deus aos outros que ainda não conhecem essa luz. Essa é a nossa missão. Temos a missão neste cantinho do mundo, de forma a dissiparmos a escuridão que vai lá fora. Cristo deseja que nós cobramos tudo com a nossa luz. Ele quer que sejamos uma luz brilhante, que o mundo inteiro veja essa luz. Que se cada cristão deixar a sua luz brilhar, o mundo encher-se-á de luz. O mundo precisa de luz. Dos seguidores de Cristo, precisa de nós, que a nossa luz se torne brilhante para todos. Mesmo que ela seja pequenina, ela pode iluminar o caminho e impedir que alguém tropece, que alguém caia. Cristo espera que os homens se tornem participantes da sua natureza divina, enquanto nós estamos neste mundo. Não só refletimos a sua glória para louvar a Deus, mas iluminando a escuridão deste mundo com o esplendor do céu. Deste modo, serão cumpridas as palavras de Cristo: vós sereis a luz do mundo. Se nós, enquanto cristãos, vivemos com Deus, a nossa luz brilhará. Iremos refletir o seu amor e a sua luz. Tal como a lua reflete o sol, nós podemos brilhar quando deixamos a luz de Deus brilhar em nós. Que nós possamos ser essas luzes, esses faróis, para que os outros possam ver e querer também brilhar como cada um de nós. Possamos cumprir essa missão que Cristo nos deu. Que nós possamos diariamente tornar-nos santos de formas pequenas e grandes, partilhando a luz de Deus com o mundo. E que isto possa ser a nossa missão, possa ser a minha missão e a missão de cada um de vós. E agora, quero que vocês baixem as vossas cabeças, porque eu vou fazer uma pequena oração. Senhor, nós te agradecemos por nos mostrares o caminho,
por nos dares essa luz, que nós possamos ser refletores teus, que possamos deixar as nossas luzes brilhar, que possamos ser os faróis, que a luz do farol, que é a tua palavra, possa brilhar mais alto, para que possa alertar para os perigos do mundo. Ajuda-nos para que nós possamos ser cristãos verdadeiros e possamos deixar as nossas pequenas luzes brilhar e possamos fazer a diferença neste mundo de trevas. Que tu nos acompanhes e que o teu Santo Espírito também possa estar sobre cada um de nós e que nós possamos ser teus missionários, possamos ser teus verdadeiros discípulos. É tudo aquilo que te peço e agradeço em Jesus. Amém. Com o hino 465, vamos terminar os serviços desta manhã. 465. Que o Senhor nos guarde e nos acompanhe e que este dia de sábado possa ser um sábado leitoso para cada um de nós e que a nossa luz possa brilhar. Ajuda-nos para que os nossos raios possam atingir outros, que os teus santos anjos nos acompanhem e que o teu amor possa estar em cada um dos nossos corações. É tudo aquilo que te peço, em nome de Jesus. Amém.